Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Espírito de Deus, guiai-me. Espírito Santo de Deus, iluminai-me. Espírito Santo de Deus, santificai-me. Deus é tudo, eu sou nada. Meu Pai, eu te amo. Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Eu vou trazer a história, revelações. Na verdade, são revelações de uma mística católica chamada Maria Natália Magdolna. É uma freira que teve revelações. Então, esse livro, com o título A Vitoriosa Rainha do Universo, conta um pouquinho, não é? Dessas locuções, dessas revelações desta mesma freira. Então, para conhecermos um pouco ela, não é? A vida dela e como tudo começou, vou passar a ler aqui deste livro, A Vitoriosa Rainha do Universo, para compreendermos um pouco mais sobre ela. A irmã Maria Natália, das Irmãs de Santa Maria Madalena, nasceu em 1901, perto de Poznań, na atual Eslováquia. Seus pais eram artesãos de origem alemã. Ainda jovem, aprendeu o húngaro e o alemão, e mais tarde o francês. Recebeu as mensagens em húngaro. A sua vida está cheia de acontecimentos históricos e políticos, já que viveu quase todo este século. Morreu a 24 de abril de 1992, em odor de santidade. Desde a mais tenra idade, percebeu claramente a sua vocação religiosa e aos 17 anos entrou no convento de Poznań. Aos 33 anos, suas superioras a enviaram para a Bélgica, de onde voltou pouco tempo depois, porque adoeceu, e a remeteram para a Hungria, sua pátria, onde viveu nos conventos de Budapeste e Kenkmet, na Hungria. Começou a ter locuções interiores e visões sobre o destino da Hungria e do mundo, embora desde criança houvesse tido fortes experiências místicas. Estas mensagens são um chamado à reparação dos pecados, à emenda e à devoção ao coração imaculado de Maria, como a vitoriosa Rainha do mundo. A maioria destas mensagens escreveu-as entre os anos de 1939 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Irmã Natália aconselhou o Papa Pio XII que não fosse a Castel Gandolfo, sua residência de verão, porque seria bombardeada, como de facto foi. Irmã Natália teve que transmitir algumas mensagens muito duras à hierarquia católica da Hungria, que repartissem suas riquezas aos pobres, que deixassem os seus palácios e que começassem a fazer penitência. Para muitos, este chamado não somente era uma loucura, mas um absurdo. Somente uns quantos fizeram caso do chamado do apostolado da emenda. Somente depois da guerra, quando o cardeal Mindszenty, em 1945, foi eleito primado da Hungria, começou o movimento de reparação de uma forma séria.
Ele quis a construção de uma capela em Budapeste e concedeu a permissão para a fundação de uma nova ordem religiosa, cuja a finalidade seria fazer reparação e penitência pelos pecados da nação. Mas, desgraçadamente, era demasiado tarde. A capela não se conseguiu concluir. As autoridades comunistas não somente proibiram a fundação da nova ordem, mas dispersaram aquelas já existentes. O terror contra o povo húngaro foi 3 vezes mais severo do que nos países satélites vizinhos. O Exército Vermelho fez mártires aos milhares, entre eles o bispo Apor de Gior, o qual tratou de defender o seu rebanho, em sua maioria mulheres que buscavam refúgio nas igrejas para evitar serem violadas. Sem embargo, o Exército Vermelho foi indulgente em comparação com os traidores comunistas húngaros, especialmente seu líder Matias Rákosi. Esta figura cruel enviou milhares de intelectuais para o patíbulo e a sua fúria se dirigiu principalmente contra a Igreja Católica. Confiscou todas as suas escolas, dispersou as ordens religiosas e tomou os seus conventos e mosteiros. Todo mundo se inteirou da trágica sorte do primado da Hungria. O cardeal Joseph Mindicente, atenção aqui, gente, eu não falo tão bem o inglês, quer dizer, nem falo, vou tentar ser o máximo fiel em questão dos nomes, né? Se acontecer aqui muita falha, peço desculpa. O cardeal Joseph Mindicente, o qual lutou valentemente contra a tirania vermelha. Depois de haver sido encarcerado durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas alemães por ajudar os judeus. Agora, os vermelhos o arrastaram sob falsas acusações e o submeteram a mais humilhantes torturas. Quando a sua vontade de ferro dobrou-se perante as drogas que lhe administravam, o submeteram a julgamento de burla. Seu rebanho assustou-se e dispersou-se lentamente ao ver o pastor vencido. Irmã Natália compartiu a sorte das suas irmãs religiosas e teve que viver escondida, mas a sua vida mística continuou e, sob a orientação do seu novo diretor espiritual, em 1981 começou a escrever novamente o seu diário. Temos em nossas mãos um tesouro místico de intelectual valor, à altura de qualquer dos grandes tesouros das místicas cristãs, como, por exemplo, Santa Catalina de Siena, Santa Gertrudes, Santa Teresa de Jesus e Santa Margarida Maria Alacoque. Encontramos mensagens, ensinamentos e visões dirigidos a todos, e especialmente aos sacerdotes que vivem neste final de século. Necessitamos desta guia num tempo em que os pilares tradicionais estão cambaleando e há confusão entre os mesmos consagrados. Este livro baseia-se no diário e outras mensagens que a irmã Natália
deu a várias pessoas. A irmã Natália ofereceu a sua vida pelos sacerdotes quando entrou no convento. O Senhor aceitou a sua oferta. Ela suportou sofrimentos incríveis, tanto em que seu corpo suportou sofrimentos incríveis, tanto em seu corpo quanto em sua alma, pois Jesus compartilhou com ela a sua cruz, a dor que ele sente pelos sacerdotes tíbios e também seu gozo pelos bons e leais. Ela identificou-se completamente com Jesus. Jesus regozijou-se e sofreu nela, como ele mesmo disse, por meus amados filhos sacerdotes. Esta é uma introdução de Stephen Foglen. Eu tenho aqui um apontamento. Magdolna, que é o último nome da irmã Maria Natália. O último nome dela é Magdolna, em húngaro, que quer dizer Madalena. Uma devoção tradicional na Hungria em honra de Santa Madalena. Em Budapeste há uma igreja em ruínas, comumente chamada de Torre, construída no século VIII, em honra de Santa Madalena. Maria Magdolna Torrone, isto é, Torre Maria Madalena, ou também Templum Magdolna, Igreja de Madalena. Então eu fico por aqui, não é? Hoje. E na próxima continuação, no próximo áudio, vou tentar relatar aquilo que um sacerdote que acompanhou esses mistérios da irmã Natália, não é? Esses acontecimentos, foi investigando um pouquinho a vida dela e trago aqui os apontamentos dele sobre a sua experiência enquanto acompanhava a irmã Natália, tá bom? Bem-aja a todos, Deus nos ama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Deus nos ama. Jesus, eu confio em ti.